todas, todos. Que bom mais um dia aqui de trabalho, tão importante, né, para nós todos da comunidade forrozeira. E eu estava ansiosa por essa conversa da depredação. Acompanhei os fatos, né, que a Thelma colocou aí na mesa, e eu quero acrescentar só mais umas coisinhas. Que o poder público, a gestão, a Prefeitura de São Paulo, o governo do Estado, eles deveriam dar graças a Deus que tem a nós, na periferia, fazendo o trabalho deles. Porque nós fazemos o trabalho deles. E, mesmo assim, eles dificultam tanto o nosso trabalho. Eu vou citar só 2 exemplos rápidos. O primeiro, eu moro em Parelheiros, alugamos lá uma casa grande, pago aluguel de um espaço que a gente transformou num ponto de cultura, né? E esse meu ponto de cultura, graças a Deus, é muito bem frequentado, a gente faz muita coisa bacana lá pela comunidade. E há 2 anos seguidos estão emprestando para a Secretaria de Cultura, porque estão acontecendo ações lá do vocacional. O ano passado tivemos de teatro, de música, este ano temos de música, por conta que... E várias outras ações que pedem para fazer lá. Por quê? Porque a Casa de Cultura de Parelheiros, ela foi inaugurada, fechada em seguida por conta da pandemia. Aí vieram todos os problemas de funcionamento por conta de infiltração, e estava caindo tudo. A casa foi fechada para a reforma e continua fechada. Então, foi por isso que eu digo que eles deveriam nos agradecer pelo trabalho que nós fazemos por ele, porque a Casa de Fatel não recebe 1 centavo do dinheiro da Secretaria, do Poder Público, para ceder o espaço. E olha que eu faço com muito orgulho, com muito amor, porque vai um monte de gente bacana lá para ouvir música, para dançar, para tocar um instrumento, para aprender, né? Onde é palco também de cursos de formação que o Sertão Perifa faz sempre, no Magno Duarte aqui presente, e, né, no outro sistema. Mas eu queria dizer isso, que eles deveriam nos agradecer e não dificultar nossa vida, como, por exemplo, quando você vai fazer a prestação de conta, a documentação de um projeto, toda a documentação está ali, está o flyer que foi feita a festa, estão os vídeos que eles pedem no edital, estão as fotos, e eles exigem da gente que o público presente coloque RG e CPF. Isso é uma coisa absurda, ou não é? Porque o público, você vai fazer um show, você vai sair pedindo ao público para dar seu CPF, seu nome completo, endereço, é ridículo. Então, isso é uma depredação terrível ao nosso trabalho. Eu queria fazer essa colocação e só lembrar que amanhã tem audiência pública do Orçamento da Cultura, às 10 horas da manhã, na Câmara Municipal. Então, por favor, vamos lá. Obrigada. A gente vai para a próxima fala. Boa noite mais uma vez. Quero fazer uma pergunta para o Daniel Gonzaga. Recentemente, o Brasil inteiro cantou a Carolina. O poderoso chefão pediu permissão? Me fale sobre essa história. Queremos saber, Daniel. Como o tempo é curto, vou te responder curtamente. Não. Obrigado, gente. Cara, isso é um case ridículo, assim. Esse tipo de apropriação, ela é muito cruel, porque ela não tem muita proteção, não. Assim, para ser curta aí, a gente tem alguns assuntos que já fogem da depredação cultural e tal, mas eu vou entrar. Um é a questão do direito autoral, que é o direito do autor. A outra é a questão do direito moral,
que é o direito que você tem de concordar ou não se a sua obra tem que participar do governo de determinado candidato ou de uma campanha de vender carne. Isso é um direito seu. E entramos no direito patrimonial, que é pegar essas músicas e vender, licenciar para uma marca, bonequinhos do Zé Geraldo, por aí vai. Então, assim, todos esses direitos foram violados, não foram nem violados, eles foram transgredidos, atacados, e quando eu vejo que me atacam e não fazem, e meus colegas de profissão não fazem nada, eu estou vendo que eles são também um alvo de ataques eles mesmos. Então, assim, a gente está chegando naquela premissa do eu não era flamenguista, eles levaram os flamenguistas, eu não liguei e tal, um dia me levaram, não tinha ninguém para me defender, a gente está chegando nesse lugar. Então, assim, não, Poderoso Chefão não entrou. Tem gente que fala que Gonzagão tinha que ser patrimônio nacional, então todas as suas canções deviam ser liberadas para utilização pública. E eu não tenho nem o direito de me expressar com relação a isso, porque entra uma série de burocracias às quais eu não tenho acesso. Isso aí é debate no Congresso, enfim, tem uma série de coisas. Como eu falei, Gonzagão é mula sem cabeça, Saci Pererê e Gonzagão é a mesma coisa. Então, não pedi autorização, mas, a partir daí, eu comecei a dar autorização para outros featuring. Dei autorização para o João Gomes e dei autorização para o Léo Santana, que meteu um monte de sacanagem no meio, para ver se neguinho ia falar comigo. Pô, Daniel, tu deu autorização para o Léo Santana? Falaram comigo, eu falei, dei mesmo, para entrar nesse debate do que é possível fazer. Se é isso que vocês querem, destruir a cultura nacional em detrimento de um mercado cada vez mais ridículo, porque só responde às suas próprias demandas e anda em círculo há muitos anos, então vamos nessa fazer isso. Agora, o outro lado da questão é, os herdeiros têm direito a comandar a obra dos seus antepassados? Aí a gente entra numa outra discussão. Maria Rita e o comercial da Kombi. Tiraram o comercial do ar, falaram que ela não tinha direito de tomar conta da imagem da própria mãe. Ficou horrível. Mas ela tem direito de botar a mãe numa situação horrível. Ou não. Por enquanto ainda tem. Mas isso tudo está entrando. Enquanto a gente está debatendo aqui, você falou, nosso edital sai bem, está tudo bem escrito, tem as fotos, está tudo aqui. Não é interesse que o teu edital passe. Quando a gente estuda cultura, a gente está estudando a nossa própria política, a nossa própria cidade, nossos próprios personagens. Não é interesse mexer nisso. É interesse uma cultura cada vez mais higienizada, mais elitizada, mas cada vez mais afastada da sociedade, onde o edital é preenchido num celular. Metade da população mundial não tem acesso à internet. A professora falou aqui, você pode ter um celular e não ter conexão. Está ali jogando joguinhos no metrô. Então, assim, é um assunto realmente ladeira abaixo. Só para terminar, gente, que eu adoro isso, eu anotei uns tópicos aqui sobre o direito patrimonial que eu não li, é rapidinho, porque eu achei tão importante isso aqui. Deixa eu só me achar aqui, deu pedindo desculpas, porque eu sou cego, esqueci que eu tenho que botar isso. Peraí. Para salvaguardas, para proteções e para o que eu acho que a gente tinha que fazer com relação ao patrimônio material. Óbvio, valorização e promoção, né? Valorizar o que a gente tem. Promover o que a gente tem. O Prêmio Anastácia, como citaram aqui, o Salatiel falou, excelente exemplo. Legislação e políticas públicas, é por isso que a gente está aqui. Legislação é difícil de mudar. Políticas públicas é a gente que faz na rua. Sai daqui, vai para a rua. E educação e conscientização, óbvio, que a gente está conversando aqui. Agora, eu guardei duas para o final, já terminando, que são participação da comunidade. A proteção do patrimônio material deve envolver a participação ativa da comunidade detentora desses elementos culturais. É importante ouvir e respeitar suas opiniões, conhecimentos e práticas, garantindo que sejam protagonistas no processo de salvaguarda. E quando se perde correlação com a cultura ou com o patrimônio material, se perde o que eu acho a coisa mais importante de todas, que é a transmissão intergeracional. É fundamental garantir a transmissão dos conhecimentos e técnicas tradicionais de geração em geração. Programas de capacitação, oficinas, mentorias, fóruns e outras formas de ensino e aprendizado. E o meu medo é que nessa passagem do digital para o analógico, a gente já tenha perdido o jogo. Porque a vida humana analógica, ela não dialoga muito bem com o digital. E nós somos o elo perdido aqui.
que passou do analógico para o digital. A nova geração vem toda digital. E aí esse negócio de andar descalço no chão, de bater tambor de porta em porta na folia, de pegar chuva e dançar lá, isso tudo vai acabar. É uma sociedade cada vez mais elitizada, mais informatizada e mais distante entre si. Então, quando o cara faz isso, o poderoso chefão, ele está simplesmente liquidando uma parte da cultura dele. É essa repetição que a gente está entregando para gerações futuras. Isso é muito perigoso, que a gente perde o próprio conceito de cidadania e de sociedade. É isso. Obrigada. Vamos para a próxima. Não, Falar bem o rapaz. nós vamos fazer assim, vou pedir a todos, a liderança já pediu para eu cortar. Temos 2 perguntas. Então, aí a gente faz as 2 perguntas direto, a mesa responde, quem for eleito, mas você já capta as 2 perguntas, a gente fecha aí e a mesa responde. Se você não tivesse me interrompido, era isso que eu ia fazer. Perdão, Só um perdão, minuto. perdão. Olá, boa noite. Eu sou o Rogério. Eu participei junto com o GT do Fomento ao Forró, né, daquela lei municipal que eu vi na Câmara Municipal. Na época eu estava chefe de gabinete do vereador Alfredinho, que hoje é deputado federal. E a Thelma, ela traz uma questão que a gente até, eu acho que ela faz parte do que aquilo que vem de proteção do patrimônio, né, e também do que é o forró, né, então, e do que é a cultura. Você ser cerceado de poder fazer cultura, eu acho que é uma das violências mais brutais que tem, né? Então, quando você fala de depredação do patrimônio público, e você falando isso da forma imaterial que ela tem, você está depredando de forma violenta o patrimônio quando você cerceia essas pessoas. Penso eu que existem alguns mecanismos, aí eu falo porque na época que eu estive lá na Câmara Municipal, nós fizemos vários projetos de fomento a diversos tipos de cultura, né? E dentre elas também, nós fizemos também um projeto de fomento ao artesanato, que a ideia, na verdade, do pessoal que nos procurou era de não ser confundidos com o pessoal que vendia bugiganga, porque eles faziam artesanato, vendiam artesanato, e era confundido com bugiganga, quem vendia bugiganga, e muitos deles estavam na 25 de março, em alguns locais como até aquele artesanato barroco em frente ao Padre Marcelo, eles vendiam aqueles artefatos e eram confundidos, né? E também sofriam da mesmo tipo de violência. Eu acho que aí, não sei se é válido, mas eu acho que valeria a gente pensar em termos de mecanismo de controle, de você ter um parâmetro para poder garantir que essas pessoas possam fazer a sua arte, você garantir que essas pessoas pudessem ser cadastradas, criar um cadastro municipal de fazedores de cultura, não só do forró, mas de várias outras vertentes, e a gente, através disso, poder diferenciar essas pessoas, porque parece que é um absurdo, né? Mas a gente tem que diferenciar para o policial, para o GCM ou para o fiscal, que essa pessoa é um trabalhador da cultura, que é uma pessoa, né? E é justamente isso. Às vezes a carteirinha ela faz a diferença do ponto de vista prático, né? Não estou nem falando aqui da questão, né, de você diferenciar do ponto de vista material, mas sim de você ter, na prática, algum documento que demonstre, eu estou aqui resguardado por mais um arcabouço legal. Não sei se valeria a pena. Não, pera, doutor. Isso, vai fazer a segunda pergunta aí. Oi, deixa eu só dar um aviso. Só para as perguntas, a gente tem 1 minuto, então eu vou pedir para vocês serem um pouquinho mais diretos e concisos, porque a gente ainda tem bastante coisa para a banca para poder falar. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Na verdade, não é uma pergunta, eu só quero fazer uma colocação. Quando a Thelma começou a falar sobre as coisas sofridas e passadas pelas pessoas, eu me lembrei da minha infância. Quando eu era criança, eu estava na escola pública de São Paulo, uma das mais perigosas de São Paulo, chamada Milton Campos, lá na Brasilândia. E eu, criança, eu me lembro de uma professora de educação artística que foi fazer um determinado exercício que era perguntar para as crianças músicas com a palavra casa.
E aí as crianças falavam, era uma casa muito engraçada, né, a mais conhecida. E aí eu me lembro que eu me levantei e eu falei, olha, eu conheço uma música, só que ela é uma música de forró. E as crianças e a professora caíram numa gargalhada como se eu tivesse falado uma piada. E a música era, na casa que vovô morou, o meu pai herdou e passou para mim, gravada por Flávio José e sucesso. E essa foi a primeira vez que eu tive contato com preconceito pelo forró. A segunda vez que eu tive contato com preconceito pelo forró foi na Europa, em 2019, quando eu fui proibido de entrar numa casa mexicana, em Frankfurt, na Alemanha, porque eu estava usando uma sandália como essa. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é, eu fiz agora o meu projeto em 2021, chamado Forrozeiro Pensante, que é um projeto que tem vídeos no YouTube, são 28 vídeos, e a minha maior felicidade foi que professoras e professores estão usando alguns vídeos meus em sala de aula. Então, assim, o forró transformou a minha vida. Eu nasci e me criei na Brasilândia, que é um dos bairros sempre foi dos mais perigosos de São Paulo. E se eu estou vivo hoje trabalhando com cultura é por conta do forró. Então, assim, às vezes a gente como fazedores, né, às vezes a gente desanima com algumas situações e tudo. Então, o que eu gostaria de dizer é que a gente não desanime, que a gente continue, porque a luta é difícil pra caramba, mas a gente tem muita força para conseguir fazer muita coisa ainda. E esse fórum aqui, ele está sendo primordial para trazer novas ideias. Eu acho que daqui para frente a gente vai ter muita coisa boa. Gratidão imensa a todos vocês. Obrigado. Vou quebrar o protocolo, porque a gente está entalado a semana toda, o dia todo aqui querendo falar, e Dona Joana vai dar as considerações finais. Desculpa, viu, chefe? Mas eu acho importante que ela está ali, né? Quer falar? Fala ali. Eu sou... Agradecimento. Hoje a gente está num momento realmente muito bonito aqui de discussão. Tem muita coisa para ser feita ainda e tinha muita coisa para perguntar à mesa, mas eu preferi dar oportunidade para outras pessoas. E aí, no outro momento, a gente continua essa discussão que não para por aqui, mas eu acho que é muito importante. Ele falou a verdade ali. A gente precisa estar representado onde estiver, no chinelinho, na roupa que veste, na coragem de levantar o dedo para dizer eu não quero isso. Essa é a forma de sobrevivência para ter uma cultura digna. É você não baixar a cabeça para quem possa te sufocar. Então, a gente precisa dessa coragem de dizer eu estou aqui e eu preciso ser respeitado. É isso que eu continuo dizendo em todo canto. E a minha pergunta depois é para o doutor Rodrigo. É Rodrigo? Isso. Eu faço pessoalmente. Sobre a manifestação do colega, desculpa, qual é o seu nome? Rogério, né? Prazer, Rogério. Obrigado pela sua pergunta, muito interessante o assunto que você abordou, mas, assim, de certa forma, eu entendo o seu raciocínio, eu tendo a concordar que talvez num momento, em algum momento isso pode até ser necessário, mas eu, honestamente, eu não quero viver numa sociedade em que eu tenha que ter uma carteirinha de cidadão para não ser confundido com um marginal no meio da rua. Justamente. É muito louco isso. Dizer assim, eu não posso, eu tenho que andar com a minha carteirinha, tem que estar registrado em algum órgão, para não ser confundido com um contrabandista ou com alguém que está praticando descaminho. Eu acho que, por exemplo, se eu estivesse vendendo uma substância ilícita no meio da rua, o guardinha, ou quem tiver, em nome do poder público, investido nesse policiamento, ele sabe me diferenciar de um contrabandista, ou de alguém que está vendendo uma coisa que só não pagou lá o imposto devido, entendeu? O sonegador de imposto. O agente da lei que está ali a cargo do policiamento, ele sabe diferenciar quem está vendendo maconha de quem está vendendo contrabando, de quem está vendendo artesanato. É apenas você conscientizar esse agente público de alguma forma, sensibilizar ele para a realidade de que aquele artista precisa vender o material que ele precisa viver da arte dele,
precisa viver do produto, do trabalho dele, e que não é muito diferente do que a situação de um sujeito que traz um produto de contrabando de outro por descaminho de outro país e que vai concorrer com os produtos nacionais com um preço injusto, né? E que vai prejudicar a indústria nacional. Ou o do sujeito que contrabandeia uma substância ilícita, né? Que é essa diferença de contrabando para descaminho, que contrabando é quando a substância é proibida aqui, né? E o sujeito que traz uma substância dessa e vai vender no meio da rua, né? É apenas uma questão de conscientização, e isso traz, isso vai ser obtido como? Por pressão política, é a gente se juntar, a gente não deixar o sujeito que vai lá, que tem a sua banquinha de artesanato apreendida e que é maltratado por conta disso, não deixar isso acontecer também. Então, é a importância da articulação política que a gente tem que promover para não deixar o agente da lei uniformizar o tratamento desse jeito, né? Tratar o artista como se ele fosse um marginal mesmo, como se ele fosse um criminoso ou um contraventor, entendeu? Eu, se puder complementar, a discussão com a Sutaco, que é o órgão que dá as carteirinhas aí para o povo do artesanato, foi... Sim, aí foi complicado, porque a legislação dizia, olha, então artesanato é você fazer ali na hora. Se você puder fazer ali na hora, ok. Então, houve uma chuva de crocheteiras, diríamos assim. Elas sentavam e faziam crochê, e vendiam lá as muambas, vamos falar desse jeito. E a cada regra que era posta, do que eu acompanhei dessa discussão, tinha uma saidinha pela direita. E, no caso da liberdade da cultura, eu, apesar de produtora, posso ter uns 5 minutos e começar a cantar. Não vai ser muito bom, mas e daí? Eu posso ser uma cantora, ou, de repente, qualquer outra coisa. E aí? Eu não posso, porque eu não tenho carteirinha, porque eu não tenho história, porque eu não... Eu decidi ser. A arte é livre. Eu acho que o debate tem que ser amplo, porque tem muito detalhe aí a ser dito. Concordo que eu não gostaria também de um país que eu tenho que ficar carimbada, eu sou isso, sou aquilo, não sou aquilo, eu sou isso. Religião entra como cultura. Daqui a pouco, você, para ser candomblessista, você tem que ter uma carteirinha de candomblessista, senão vão detonar o teu terreiro. Então, a gente começa a entrar no mundo compartimentado, que é muito difícil. Obrigada. A gente tem um monte de perguntas, então a gente vai ser breve e fazer mais 2, mas vou pedir para ser rápido na pergunta e na resposta, por favor. Tentar ser bem breve. Eu queria começar dizendo que a arte, por si só, é uma ação política. E eu, quando acho que a Thelma começou a falar da cronologia, eu lembrei do que aconteceu comigo, que eu também fui tentaram me impedir de fazer o meu evento, fomentar o Forró Pé de Serra em Santos. E eu quase fui preso pela guarda, pela GCM, e deu um grande chabu. Na verdade, eles também deram um tiro no pé, porque eu também estava munido de Constituição, tinha uma noção, acho que é o artigo 5º, inciso 19, eu acho, não sei se é isso, que fala sobre a manifestação. Mas eu estou falando tudo isso, gente, porque eu também tive o apoio popular na época, o meu evento viralizou e tinha 4, 5 mil pessoas. Então, não foi também só por minha causa, mas dizer o que eu estou vendo aqui, que eu estou muito honrado de estar nesse espaço. E a coisa que eu estou vendo aqui, que é muito importante, é essa questão da união e do preparo das pessoas, da capacitação. Então, queria agradecer esse momento e dar esse relato para vocês. Assim, a união e com o preparo, a gente vai chegar muito longe. Corre. Bom, eu sou a Kelly, para quem não conhece, eu trabalho com forró, música, e a gente vem falando de algumas ações públicas, né? Aqui na cidade de São Paulo a gente tem o edital de fomento ao forró. A gente está agora, esse ano, em 2023, na 4ª edição. As inscrições foram no período de agosto, e a gente está agora no final do mês de outubro, e até o momento a gente não tem nem quem é a banca avaliadora. Isso não foi divulgado em diário oficial, isso não está em lugar nenhum. Na semana passada, eu entrei em contato, já mandei vários e-mails solicitando alguma informação, nos e-mails formais que estão lá no próprio site da Secretaria de Cultura. Não tive nenhum tipo de resposta. Mandei pelo meu e-mail pessoal, pelo e-mail da banda que eu represento. Ninguém respondeu.
Semana passada, depois de várias tentativas tentando ligar lá, consegui falar com uma pessoa que é o responsável pelo fomento do forró, e a resposta que eu tive foi a seguinte: a secretária de Cultura ainda não deliberou para que fosse formada a comissão avaliadora. Essa verba é para que esse edital, que as pessoas recebam ainda esse ano, porque a gente está falando da verba de 2023. Então, isso precisa sair ainda esse ano. A gente tem se ainda não foi formada a comissão avaliadora, a gente ainda precisa até formar, isso está no Diário Oficial, e aí essas pessoas precisam receber o material para poder avaliar, para sair a primeira seleção, enfim, até a contratação são muitas etapas. Isso precisa estar finalizado até o final desse ano. Senão, a gente se deixa para o ano que vem, é possível? Mas aí a gente compromete a verba, né, da cultura do ano que vem e a verba também para o edital do forró do ano que vem, correndo o risco de talvez não ter o edital, porque a verba já foi utilizada para cumprir do ano passado. Eu fiz essa pergunta em alguns grupos de forró, não tive nenhuma resposta. Eu acho que uma das ações importantes, como aqui a maioria das pessoas são da cidade de São Paulo, é que a gente pensasse numa forma de, eu não sei, de pressionar, de cobrar, qual seria a melhor forma, né, o melhor método, mas que a gente tentasse, até porque a gente está falando aí de uma mesa, né, que está falando de depredação do patrimônio imaterial, e eu acho que essa demora, essa não justificativa e essa não previsão, porque a resposta que eu recebi tem alguma previsão? Não, não há previsão. E isso é um problema, porque assim, são mestres, fazedores, pessoas que dependem de edital para dar continuidade aos seus trabalhos, né? Inclusive, é uma cadeia produtiva inteira, porque não é uma banda, não é um grupo de dança, é toda uma equipe que não tem uma resposta sobre isso, né? É algo que já deveria ter saído, porque agora a gente já deveria ter recebido esse fomento, quem foi os grupos, os projetos que forem contemplados, e a gente não tem nenhuma resposta, e eu não sei de que maneira a gente pode, aqui, né, conjuntamente, pensar como a gente pode pressionar o poder público para que a gente, pelo menos, tenha uma resposta, uma previsão. Posso te falar posso te falar uma alternativa? É você juntar o máximo de assinaturas possíveis e oficiar, ao mesmo tempo, a prefeitura, em nome do prefeito, a secretária e o responsável pelo fomento. Porque daí é você colocando um contra o outro, quem está sujando a imagem de quem. A única forma que a gente conseguiu resolver o imbróglio que a gente tinha na Vila Itororó foi quando eu fiz isso. Eu juntei todos os projetos residentes, a gente assinou um ofício e oficiamos o prefeito, que daí a prefeitura vira a cobradora da Secretaria de Cultura. E aí você vê a coisa andar lá dentro. Senão, realmente, é um empurra para cá, empurra para lá e não sai do lugar. Porque é isso que está acontecendo. É um empurra e a gente não tem resposta. Eu só queria fazer um complemento com duas informações. A Geraldo sabe lá de cima, que eu estou passando isso, a contratação de novembro minha, eu recebi uma comunicação formal de que a verba estava congelada no freezer, sei lá. E então não aconteceria. Eu falei, bom, então tá. E não, vou continuar tocando o barco, que pode ser que descongele. E, de fato, a contratação está continuando com valor inferior ao negociado inicialmente, e sei lá o que vai acontecer. Mas a gente tem o grupo dos produtores, e ali a Cíntia Almeida colocou o seguinte fato: ela não está conseguindo, com o PROMAC aprovado dela, a secretaria está inerte, prejudicando, porque ela tem o patrocinador, e está doida da vida. E tem outros produtores com essa linha. Então, me alerta para... O dinheiro está lá, não está, vai estar, porque, sabe, pode ser cancelado. Eu já iria, não sei, acho boa a sua ideia, mas eu tiraria uma comissão para, olha, amanhã vamos lá conversar, porque é complicado isso aí, o tempo vai rolando e a grana vai sumindo. Não sei se é isso, Zé Geraldo, sei lá. E acho que tem mais uma questão aqui também que é importante colocar, que é o PROARTE. As contratações que aconteceriam para a pessoa jurídica do PROARTE, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, ou seja, né, esses 4 meses finais,
para a pessoa jurídica, elas não estão acontecendo porque a verba foi transferida para algum outro lugar e ninguém sabe para onde. Eu acabei de fazer. Acabei de fazer. Então, as coisas não batem muito. Né? E aí eles estão fazendo contratação só por pessoa física. Algumas eles estão mantendo, e a maioria agora, tanto as de novembro, que eram pessoa jurídica, elas estão sendo canceladas para contratação apenas de quem tem projeto por pessoa física. Eu acabei de fazer na jurídica. Eu acho isso que ficou faltando uma pergunta que eu ia fazer, não rolou, que é a palavra transparência. Né? Porque aqui a gente teve uma lista ali de formas de contratação, edital, tem isso, tem aquilo, as leis de incentivo, etc. Só que depois que o Google inventou formulário e o pessoal adotou, virou formulário para Casa de Cultura, formulário para virada cultural, formulário que não sai a lista de quem se inscreveu, que ninguém sabe, ninguém viu. Então, de repente, te contrato, mas você fez formulário? Não, mas e daí? Então, pronto. E enquanto a gente aceitar esse tipo de coisa, ou então que você vai ter que tomar um cafezinho na Casa de Cultura, não sei aonde, para bater um papinho sobre o seu projeto, porque o cara não acha no sistema das casas de cultura, no circuito, não sei do quê, que é um monte de cadastro que a gente fica fazendo, que não serve para nada, não é publicado em lugar nenhum, ninguém vê, ninguém viu. E aí também tem o PROA, ou como chama o outro negocinho, o CAPAC, que eu faço o meu CAPAC, tão bonito, cheio de papel e coisa. Aí eu também quero te contratar, faz outro CAPAC, faz outro. É uma baderna isso aí. Enquanto a gente aceitar quietinho, a gente não tem argumento. Acho que a gente tem que enfrentar o poder público para que essa palavra seja honrada. A transparência é fundamental. Agradeço todo mundo que comentou e fica aqui uma sugestão para os próximos fóruns. Eu senti muito falta de ter mais mestres e mestras nessa mesa, de ter mais representatividade de mulheres, comunidade LGBTQIA+, e também de negros, nordestinos. Eu acho que a gente precisa de, já que a gente está trabalhando com transparência, poder público, a gente precisa que as mesas e as discussões sejam mais diversas também. Então, eu espero que nos próximos fóruns isso aconteça. Quanto ao abaixo-assinado, tem um site chamado change.org, que você monta rapidinho, dá para fazer. E eu acho que tem uma utilidade, principalmente o colega que foi assessor parlamentar, né, se não me engano, pode dizer isso. Muitas vezes eles não têm noção do tamanho de uma questão quando você vai levar, quando você bate no gabinete dele. Se você tem um abaixo-assinado com 5 mil, com 10 mil assinaturas, o sujeito vai entender que tem 10 mil interessados nesse assunto e que ele tem que ter urgência. Ele vai conseguir dimensionar melhor o problema que está batendo na porta dele, entendeu? Então, acho que esse mecanismo dos abaixo-assinados, eles são interessantes e fáceis de fazer, relativamente fáceis. Se realmente a questão for sensível e tiver esse apelo, dá para fazer e dá para organizar facilmente. Boa noite a todos. O meu nome é Pedro, eu sou conselheiro estadual do artesanato. E como foi mencionado o artesanato na mesa, eu gostaria de fazer uma ressalva sobre o que foi falado. Relacionado ao artesanato, é importante que haja, sim, a carteira, tanto a da Sutaco como a do PAB, que é nacional. Por quê? Porque existe uma coisa chamada base conceitual. Eu sou mestre artesão, mas se não tiver essa carteira que outorga que você faz aquele tipo de trabalho, vira uma bagunça, vira um samba de crioulo doido. A gente vê a Paulista, a gente vê a Feira da República, muito problema, porque muitas pessoas se infiltram no meio. Depois o pessoal, o próprio policial, ele tem discernimento de saber o que é uma arte ou o que é uma manualidade. Então é necessário para que haja isso, para que os artesãos verdadeiros não sejam punidos. É só isso que eu queria colocar. Obrigado. Bom, gente, agora realmente a gente precisa encerrar. Quando a gente pensou nessa mesa, a gente sabia que ia ser uma loucura, mas ela tinha, apesar que a gente teve muito pouco tempo para conversar muita coisa, porque o intervalo do fórum foi de quase 6 anos. Então, a gente precisa que isso aconteça com mais frequência, e, para isso, o IFAM vai estar ali nos apoiando sempre. Então, Marcos, foi muito bom a tua presença 100% do tempo aqui, porque era tudo isso que a gente precisava conversar e mostrar para o IFAM, porque isso é o nosso plano de salvaguarda.
E essa mesa tem a ver com a ouvidoria, o estabelecimento de uma ponte junto ao Ministério Público. E tudo isso, a gente precisa estar todo mundo junto, porque é isso. Fazer começa ali a lista de assinaturas, aí com a força da instituição a gente marca uma reunião com quem quer que seja o prefeito, seja quem for, mas a gente precisa a participação da comunidade. Sem a participação da comunidade, fica frágil essas demandas. Então, vamos encerrando aqui, infelizmente. Na próxima vez, quem sabe a gente não pega um retiro, fica uma semana juntos. Aí, Marcos, venha fazer as considerações finais, por favor. Fazer as considerações finais, por favor, e vamos encerrando aqui esse... A gente precisa entregar o prédio às 9 horas. A gente tem ali um cafezinho ainda para encerrar, mas a gente precisa entregar o auditório. Vamos lá. Bom, acho que tá ligado? Eu quero fazer, então, um agradecimento rápido, só para encerrar. Primeiro, agradecer ao Centro Paula Souza, um agradecimento rápido, só para encerrar, então, agradecer primeiro ao Centro Paula Souza e à FATEC por ter gentilmente cedido o espaço e toda a infraestrutura para a gente poder realizar esse evento sem custo nenhum, que foi muito precioso para nós. Eu espero que esse seja o início de uma parceria mais longa, que não termine por aqui, porque o Centro Paula Souza pode contribuir muito com a gente e nós acreditamos que podemos contribuir muito com eles também. Tá? Aqui eu vou fazer os agradecimentos, mas não por ordem de importância, porque todo mundo tem a mesma ordem de importância aqui, né? Agradecer ao GT do Forró, que foi o organizador desse evento maravilhoso. Então, como eu disse no começo, vocês têm que agradecer por todos os benesses, né, desse evento. Agradeço ao GT do Forró, que fez toda a organização, né, que foi muito boa, por sinal. Agradecer aos componentes das mesas de hoje, de ontem, né, aos mediadores, que gentilmente cederam o seu tempo para estar aqui com a gente, compartilhando conhecimento, né, o momento, os episódios, né, os acontecimentos, enfim, que foi muito precioso, né, que foi isso que fez o fórum, basicamente. Agradecer as mestras e os mestres presentes nesses 2 dias, né, que abrilhantaram o evento, né, não só com a presença, mas também com conhecimento. Agradecer a todos os presentes, né, os presentes aqui, os presentes virtuais também, né, assim, que acompanharam o fórum, né, 1 dia, 2 dias, tanto faz, mas que acompanharam de alguma maneira, né, sem vocês também o fórum não aconteceria. E, por fim, também agradecer toda a equipe de trabalho aqui, né, que fez o background para a gente, né, recepcionistas, fotografia, cinegrafista, pessoal que operou o equipamento aqui, que também foi muito bom. Depois que a energia voltou, ficou melhor ainda. Então, é isso, gente. Em nome do IFAM, também em nome do superintendente, Danilo Nunes, eu agradeço, né, por esse evento, que, assim, eu acho que, para a gente, tem um significado muito especial, né, que é aquela questão da mobilização de detentores que eu falei ontem para vocês, né? E essa parte da mobilização é muito importante. A partir dessa mobilização, não sai só discussões sobre os problemas e tal, mas também saem daqui as soluções, né, ou encaminhamos as soluções para esses eventuais problemas. Então, essa mobilização é muito importante. Muito obrigado e espero que todos tenham apreciado o fórum, né? E até a próxima. E agora sim a sanfona. Gente, vamos fazer uma foto de encerramento aqui, chamando todo mundo que está na plateia. Vamos ver, cabemos aqui, senão a gente afasta as mesas para trás. E trazemos os sanfoneiros para terminar esse momento com essa... com a alegria que é o forró.
minutos ainda. Vamos, Rodrigo.